Essa daqui é a Royal Enfield Guerrilla 450, que chegou em setembro por cerca de R$29 mil para ser uma das roadster mais acessíveis do mercado. Mas será que ela vai fazer tanto sucesso quanto a Himalayan e a Shotgun? É o que eu vou te contar agora aqui nesse vídeo no Jornal do Carro. Mas antes de eu continuar te contando sobre essa moto, eu preciso que você se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para receber o nosso conteúdo com exclusividade. Aqui no canal a gente sempre fala de carros e motos e você sabe que tem que acompanhar a gente também lá nas nossas redes sociais e, claro, no Jornal do Carro lá no Estadão. Falando em dimensões, essa moto aqui ela é um pouco mais democrática do que a Himalayan em termos de altura do banco com relação ao solo. Na Himalayan a gente está falando aí de uma moto que chega a mais ou menos 90, um pouquinho menos de 90 centímetros do banco com relação ao chão aqui. Olha aqui, ó, eu coloco meu pé com facilidade no chão nessa moto, porque ela tem 78 centímetros apenas de altura do banco, ou seja, é mais ou menos a mesma altura de uma Honda CG, que é a moto mais vendida do país, o que torna ela uma moto mais acessível para qualquer tipo e qualquer altura de consumidor. Aqui a gente tem uma moto com 2,14 m de comprimento, mas é aqui na largura que ela vai importar para você. Ela tem 83 centímetros. É maior do que as motos de cidade, que normalmente tem 77, 78 centímetros de largura, são mais estreitinhas, mas isso aqui não vai te atrapalhar na hora de passar por um corredor. Ela não chega a ser uma estradeira, mas também não é uma moto de cidade. A Royal Enfield acertou ao trazer a Guerrilla 450 e aposentar a Scram 411, que era uma moto que já não deveria estar no mercado há muito tempo por conta de falta de tecnologia e por aí vai. Aqui a gente tem uma moto muito mais tecnológica e prazerosa ao guiar. Ela inclusive tem esses preços que estão aparecendo para você aí na tela e ela é vendida em duas versões em 4 cores. Essa daqui é a versão de entrada, chamada de Mid, que custa R$ 28.990, e a versão topo de linha custa cerca de R$ 500 a mais, mas é só por uma diferença da pintura. Aqui a gente tem, tanto na versão de entrada quanto na versão topo de linha, exatamente os mesmos equipamentos e o mesmo motor. Essa moto aqui, ela é muito parecida com a Himalayan. E por que eu estou falando da Himalayan? Porque elas compartilham muitas peças. Estou falando de motor, chassi, câmbio, até mesmo periféricos como o painel de instrumentos, faróis, lanternas e tudo isso aqui as duas motos têm em comum. Mas vem ver as diferenças entre elas. Aqui nessa moto a gente tem muitas peças compartilhadas com outras da Royal Enfield. Por exemplo, o farol é muito comum da gente encontrar em outras motos, como na Shotgun, também na Himalayan. E aqui a gente tem um conjunto que é muito parecido, na verdade é o mesmo, da Himalayan. Aqui ó, a seta também e lá atrás as lanternas são iguais. Ela tem a suspensão na posição normal, não é invertida, ou seja, aqui a gente tem um pouquinho menos de conforto do que a gente teria na Himalayan, que tem uma suspensão mais voltada para encarar pedregulhos e estradas esburacadas. E aqui a gente também tem rodas de 17 polegadas, tanto na frente quanto atrás. Na Himalayan, a roda da frente é 19 polegadas para ajudar a passar por esses obstáculos. Mas uma parte boa dessa moto é que ela manteve os freios by Bree, que é uma divisão um pouquinho mais barata para motos de baixa a média cilindrada da Brembo, que é uma ótima marca de freio aqui no mercado. Então aqui a gente consegue ter bastante segurança na hora da frenagem. E olha só, o pneu ele não é só de uso para a cidade não, ó. Dá para ver que ele tem uns sulcos bem grandes para poder encarar uma certa estradinha de terra. Esse motor aqui é o Sherpa 450, que tem 452 cilindradas para ser específico, e ele entrega 40 cavalos de potência e 4 kg de torque. Esse motor aqui ele é um pouquinho diferente, apesar de ser a mesma carcaça, a mesma estrutura e a mesma tecnologia da Himalayan. Ele foi recalibrado para trazer o torque um pouquinho mais em baixa rotação, ou seja, ajuda aí no vai e vem da cidade, nos arranques de saída de farol, porque ele entrega logo uma faixa melhor de torque, uma rotação um pouco mais baixa. Aqui a gente tem uma transmissão de 6 velocidades, que é também compartilhada com a Himalayan e que funciona muito bem tanto na cidade quanto na estrada. Os engates poderiam ser um pouquinho mais precisos, não chega a ser uma precisão assim de Kawasaki e Honda, mas
é uma transmissão que dá conta do recado. Com esse motor, a Guerrilla se equivale aí à Triumph Speed 400, que tem um motor um pouquinho menor, são 398 cilindradas, mas que também entrega 40 cavalos de potência. Aqui ela tem um pouquinho mais de vantagem no torque, porque ela tem 0,2 kg a mais. O legal dessa moto é que ela tem um painel que é o Tripper Dash, no qual eu consigo, através do aplicativo da Royal Enfield, escanear esse código aqui e conectar o celular com o painel da moto. E aí eu consigo ver, por exemplo, informações sobre o celular, eu consigo ver informações sobre o mapa, então está aqui conectando ainda, ele demora um pouquinho. Uma coisa ruim deste aplicativo aqui especificamente é que de vez em quando ele desconecta, então você tem que fazer isso a cada 15 dias, a cada 10 dias você tem que ir lá e reconectar. É comum isso acontecer aqui nessa moto, não se sabe ainda por que, a Royal Enfield ainda vai nos responder, mas ele ainda continua com esses problemas. Tentar novamente. Aqui nós estamos fazendo em tempo real para você ver realmente como não é tão fácil assim de conectar. E agora que ele está ligado, eu posso, por exemplo, colocar algum endereço aqui. Pacaembu. Obter direções. Aqui ele já obteve as direções para ir até o estádio do Pacaembu. Tá dando 14 minutos daqui. Ele já começa a jogar o mapa aqui, no painel de instrumentos da moto. Então eu consigo ver todas as informações por aqui. Claro que a gente está falando só de Google Maps, ele não faz isso pelo Waze. E aí, se eu, por exemplo, travar aqui, ele para a navegação aqui também. O mapa some. Então eu não consigo usar o celular bloqueado, eu não consigo bloquear o celular e guardar no bolso, porque aí a navegação some daqui também. Isso aqui precisa ser urgentemente corrigido pela Royal Enfield. Vou desbloquear o celular, aí beleza, ele volta para o aplicativo e aí eu tenho que religar aqui, Essa é a pior parte dessa conexão aqui com esse sistema, mas pelo menos tem, né? O legal dessa moto é que por ela ter 40 cavalos de potência, você consegue extrair bem, na cidade, retomada de velocidade e tal. Você consegue ganhar bastante velocidade logo de cara. Então saídas de semáforo e uns 4 kg de torque também, para uma moto leve como essa. Além disso, as trocas de marchas são muito bem feitas, muito bem escalonadas, as marchas da Guerrilla 450. Ela tem um sistema de embreagem que é deslizante, então fica um pouco mais suave para trocar as marchas, principalmente em reduções. E na cidade o comportamento da suspensão dela é muito boa. Essa moto é muito ágil, você consegue trocar de direção muito fácil, Ela é muito ágil de pilotar, ela é uma moto muito leve e muito prazerosa também de guiar no dia a dia. E pode ver que no trânsito ela chama atenção, e também ela cabe nos corredores, Aqui a gente está rodando junto com motos de cidade, as Street, as CGs, as Yamaha Factory e tal, Você consegue acompanhar junto com esse motor aqui de 40 cavalos, 4 kg de torque. Dá para acompanhar muito bem essas motos um pouco menores no corredor, Aqui nós estamos na Marginal, em São Paulo. E dá para encarar bem um corredor com essa moto, Mesmo com caminhões, ônibus. Claro, né? Tem lugar que você tem que esperar um pouquinho passar. Mas nada que vá tirar o seu prazer de guiar ou que vá te impedir de passar em algum lugar um pouco mais estreito. A suspensão é muito boa, é uma suspensão showa, não é invertida, mas ela dá conta do recado. Uma suspensão que traz bastante estabilidade, você consegue fazer curvas com uma certa confiança até nessa moto. Ela foi muito bem acertada, a suspensão traseira também é confortável. A única coisa um pouquinho ruim dela é o pneu, que é um pouquinho duro. Você consegue também escutar bastante do pneu por ter sulcos maiores, por ter aquelas faixas onde a água normalmente escoa um pouquinho mais fundo. Você escuta um pouco mais da rolagem do pneu, mas isso não atrapalha. Aqui eu estou a 80 km por hora praticamente, a 4.000 giros. Então uma rotação baixa para rodar na cidade, para rodar sobretudo na estrada, se você vai a 100, a 120 km por hora.
Pode ser que você sinta uma necessidade de uma outra marcha, ou que o escalonamento da última marcha fosse um pouquinho mais longo, mas como ela é uma moto mais voltada para a cidade, é normal que a 80 por hora já esteja aí mais ou menos a uns 4.000 giros, porque ela também quer trazer essa agilidade, ó, poder retomadas mais rápido. Essa moto ela também tem um sistema econômico, né, um modo econômico. Basta você ligar ela aqui através dessa chave aqui no punho esquerdo, embaixo da seta, que você consegue deixar o modo econômico ativado. O modo econômico dela deixa ela bem comedida, para não falar outra coisa. Ela fica bem mais comedida, obviamente priorizando o consumo de combustível. Falando da concorrência, a concorrente direta dela é a Triumph Speed 400, que custa cerca de R$1.000 a mais na versão de entrada. E talvez por isso a Royal Enfield Guerrilla ainda não tenha decolado nas vendas como a Himalaia. A Royal Enfield acertou muito com essa moto, principalmente por ela ter um perfil mais urbano, mas que dá ali para dar uma escapada de final de semana, pegar uma estrada e até, quem sabe, um off-road. O que você achou? Deixa aqui nos comentários. E não esqueça, se inscreva aqui no canal para não perder nada e corre sempre lá no Jornal do Carro, no portal do Estadão, para ficar por dentro de todas as novidades. Até mais!